Olá a todos! Eu sou o professor Marcos Romano e este é o curso de Mecânica dos Sólidos. Esta aula é referente ao capítulo 7, Torção. Bons estudos! Nesta aula nós falaremos sobre uma barra de seção circular sob torção. Então, vamos focar em seções circulares, tá? E também veremos, né, uma relação, qual que é a relação entre a deformação, né, e a torção em uma barra. Então, bora lá. Então, o que seria torção, inicialmente, né? Então, a gente tem uma peça que está submetida a um esforço, um momento de torção, quando há a ação de um torque, esse torque T aqui, ó, e um contra-torque, e ambos estão em suas extremidades. Então, essa barra inteira, né, entre esses dois torques aqui, ela está sob o efeito do momento de torção. Okay? Então, esses elementos sobre torção, eles são muito encontrados na engenharia, principalmente em eixos de transmissão, né? Então, onde a gente tem eixo, né, máquinas rotativas, a gente tem eixos de transmissão ali, e todos esses eixos eles vão estar ali submetidos a momentos torsores, né? Então, a ideia de torcer um eixo é justamente, né, transmitir a potência de um ponto, né, de um motor, por exemplo, para outro ponto, por exemplo, as rodas de um carro. Então, essa é a ideia, né, de você utilizar, né, um momento de torsor aí em barras, né? Então, a gente vai analisar justamente o que acontece em eixos, né, circulares, né? Como é que a torção afeta, né, esse material, a resistência desse material lá dentro. Aqui a gente tem até um exemplo, né, onde a gente tem uma turbina a vapor, aqui em A, e um gerador elétrico aqui em B. Então a gente pode separar o sistema aqui em três componentes, onde tem a turbina, que ela vai rotacionar aqui por conta de algum fluido, né, que vai ser inserido aqui, vai rotacionar as pás dessa turbina e vai girar esse eixo aqui, dando um torque, né, um torque T aqui, chamado de T no eixo. Tá? A segunda parte seria justamente o eixo, né, que vai fazer aqui a ligação, né, entre esses dois equipamentos. E esse eixo, ele, como aplicar um torque T nele, ele vai aplicar de volta, né, um torque T', né, na turbina. E também, como aplicar um torque nele, ele vai acabar tendo um torque T' do gerador sendo aplicado nele. Certo? E o gerador, né, que recebeu o torque aqui, que veio lá da bobina, passou pelo eixo e chegou aqui no gerador para gerar energia, né, energia elétrica aqui, que sai aqui, esses semicondutores aqui, esses condutores. Né? Então é assim que funciona, né, mostrando aqui o torque sendo transmitido de uma turbina para um gerador. 7.1 Barra de seção circular sob torção. Então, como eu já disse, né, nessa aula, né, nessa disciplina, a gente vai ver apenas uma noção, né, do que é torção, saber calcular aí, algumas tensões, algumas deformações, porém tudo isso, né, é restrito a uma barra de seção circular, tá? Como essa aqui. Então vamos considerar essa barra aqui, essa barra AB, onde a gente tem um torque aplicado em A, né? Então, se a gente fizer o DCL, né, dessa barra aqui, a gente aplicando um torque T aqui em A, vai surgir um torque T' aqui em B, certo? Então a gente já representa, né, porque a gente sabe que existe aqui, né, para ela estar em equilíbrio, logicamente, né? A gente está na estática, né? E aqui a gente vai fazer um corte, né, num plano aqui C, certo? E vai fazer um corte aqui, um plano arbitrário aqui, cortar aqui para a gente analisar a seção C aqui. Se a gente for analisar a parte BC, né, a gente fez o corte em C lá, a gente analisando a parte BC, a gente vê que B tinha o contratorque, né, o T' lá. Então, para o elemento, né, esse segmento aqui de elemento BC estar em equilíbrio, então em C também vai ter que ter um torque,
né, que é um esforço aqui, no caso, é um torque interno, né, aqui na seção C. Como é que surge esse torque interno? Ele tem que surgir construindo aqui um sistema de forças que seja equivalente a esse torque interno, certo? Esse sistema de forças aqui ele teria um DF, né, um diferencial de força que está sendo aplicado numa área aqui que está distante aqui do centro aqui da seção, né, do eixo aqui longitudinal, uma distância de ρ. Tá? Então vamos continuando. Temos então de observar que estas forças, primeiro, são várias forças, por quê? Porque eu não posso colocar apenas uma força e uma distância aqui para dar um torque. Porque se eu colocar uma força aqui, esse eixo ele sairia na direção da força, né? Transladando aqui. Então tem que rotacionar, né? Assim, a ideia é fazer um contratorque, ou fazer um torque aqui, porque esse contratorque aqui ele estaria rotacionando ela no sentido anti-horário. Então tem que fazer algo que apenas rotacione ela no sentido horário. Então para isso tem que aplicar várias forças, né? um sistema de forças, para que ela não tenha nenhum movimento de translação e para que equilibre com esse contratorque. Okay? Então a gente tem essa distância ρ aqui, que é a distância perpendicular, né, dessa força, desse elemento diferencial de força dF, ao eixo, né, dessa barra, que é o ponto central da barra. Né? E se a gente supor, então, que o somatório dos momentos dessas forças de cisalhamento dF, que é detalhe também, né, são forças de cisalhamento aqui, né, a gente vê que são forças que são perpendiculares ao eixo longitudinal da barra. Tá? Então, se a gente fizer o somatório desses momentos, vai ser então, vai ter que ser igual ao torque, né, para igualar com um contra-torque. Aqui o torque aqui que tem que ser feito através do somatório desses momentos aqui. Então tem que ser igual à integral, né, da distância, né, vezes distância perpendicular vezes a cada uma dessas forças. Então ρ dF. Então seria a integral seria igual a ρ vezes tal dA. Lembra lá que dF é o esforço de cisalhamento, né? O esforço aqui, um cortante nessa seção. A gente sabe que o cortante ele é a mesma coisa que a tensão de cisalhamento vezes essa área desse quadrado aqui, a área desse quadrado. A gente vai chamar aqui de dA. Então a gente vai ter o tal, que é a tensão de cisalhamento, que a gente já conhece, vezes o dA. E a gente sabe que o resultado dessa integral vai ser igual ao torque, né, para equilibrar com esse contratorque aqui. Okay? Vamos lá.